Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos todos os nossos alunos do 9º ano do ensino fundamental, nossos alunos do ensino médio, convidados. Bem-vindos profissionais de hoje. Estamos aqui com uma equipe bastante animada, bastante preparada. Temos aqui nosso professor Marcelo Locatelli. Obrigada pelo... Sim, Marcelo, pela disponibilidade. Marcelo Locatelli é licenciado em Letras e pós-graduado em Metodologia de Ensino, nosso professor de inglês. Temos o Júlio Talibetti, nosso antigo e eterno aluno Júlio, nosso aluno querido, hoje graduando em Direito. Obrigada pela sua disponibilidade desde o princípio, Júlio. Temos também bem-vinda Maria Rita Teixeira Afonso. Maria Rita é graduada em jornalismo e mestre em comunicação social. Maria Rita é mocoquense, mas trabalha em São Paulo e também nos atendeu prontamente. Obrigada, Maria Rita. Bem-vindos, então, todos. Hoje temos para a nossa aula Enem o tema Pandemia na História da Era Tecnológica. Então, vamos dar início com a Maria Rita, falando da notícia dentro da história. Esperamos que todos tenham momentos de muito crescimento e conhecimento. Bem-vinda, Maria Rita. Olá, bom fim de tarde, bom início de noite para todos. Queria agradecer aí ao convite, a oportunidade de estar falando com vocês, né, neste momento especial que todos nós estamos vivendo, falar um pouco sobre notícia e falar um pouco sobre o que essa pandemia está mexendo com a gente, né? Acho que ela mexeu bastante. E a convite da Cláudia, eu vou começar falando com vocês um pouco sobre como a notícia interfere nas nossas vidas, né? Então, eu queria só que vocês confirmassem para mim se está aparecendo, a gente iniciar a nossa conversa, né? Então, as notícias, né, quando você pensa como que as notícias interferem na nossa vida, eu acho que a gente pode voltar um pouco atrás para entender um pouco de como que a gente consome notícias, né, como as notícias chegam até nós, e o que são notícias, né? Então, eu queria dizer para vocês que, embora a gente veja a notícia como uma coisa nova e recente, ela está na nossa vida desde antes de Cristo, 59 antes de Cristo, na Roma Antiga, o Júlio César criou o primeiro jornal, né? Que, na verdade, não é nesse formato que a gente conhece de jornal hoje, que eram placas expostas em locais públicos, comunicando as principais conquistas de seu império, comunicando execuções, uma série de coisas em placas expostas, né? Maria Rita. Oi? Desculpa te interromper, mas a gente ainda não está vendo o seu slide. Opa! Enquanto isso, Maria Rita, enquanto você arruma aí, eu vou mandando um oi para o pessoal que já começou a interagir. Temos as professoras do colégio, Rita Justo, Marta, o professor Américo, o Marcos. Boa noite a todos, obrigada pela participação. Tem um oi, mãe, aqui, que vai um oi, filha. Isso não estava combinado, hein? Obrigada a todos pela participação. A minha tela está compartilhada agora, gente? Ainda não, Maria Rita. Acho que é o Birola que... Não, ainda não, Maria Rita. A gente chegou a ver, mas ela sumiu. Ela sumiu? Então vamos lá. Ai, desculpa, gente, pelas falhas técnicas, mas elas acontecem nas melhores famílias. Oi, Jaque, nossa aluna agora da primeira série do ensino médio. Estamos vendo agora. Ok, Rita. Ok, Maria Rita. Então, retomando, a gente tem ali na Roma Antiga, depois a gente tem no século VIII a China, que você começa a ter os primeiros jornais escritos, mas eles eram escritos à mão, né? Só no século XV que você tem a invenção da imprensa e a grande invenção de Gutenberg, que começam a surgir os jornais impressos, né? Mas jornal, como a gente conhece hoje, é uma coisa do século XIX, né?
que aí você tem o telégrafo, né, que é um negócio assim, que é como se fosse uma mensagem de WhatsApp que você escrevia num código e aparecia em outro lugar, digitado meio no papelzinho, então um negócio super para vocês, muito de museu. E é nesse período que surge o Estadão, que é entre os veículos da grande imprensa, o jornal mais antigo que a gente tem acesso aqui entre os jornais do nosso estado, né? Depois você tem a invenção do rádio, em 1920, e a Folha de São Paulo é do ano seguinte, né? Só para falar para vocês dos 2 maiores jornais que a gente tem no nosso estado. A televisão em 1940, mas ela chega no Brasil 10 anos depois. E para vocês terem uma ideia, o Jornal Nacional ele tem 50 anos, né? E aí vem a internet em 1990, que muda tudo, né? É importante dizer que a gente tem muito essa noção de que a internet muda tudo, mas a gente teve ali, no fim do século XIX, com esse surgimento da imprensa e da imprensa especializada, o Machado de Assis, por exemplo, escreveu um texto que era o Jornal e o Livro, e que ele, assim, muito maravilhado com a chegada do jornal, ele dizia, inclusive, que o jornal ia acabar com o livro, né? E que ia dar, assim, a coisa boa do jornal é que o ofício da escrita passava a ser um ofício remunerado com regularidade, as pessoas não precisavam ser remuneradas quando surgissem seus livros, mas sim com regularidade. É um texto belíssimo, vale vocês procurarem na internet, porque está aberto na Biblioteca Nacional, e é um texto curtinho. E aí ele fala, então, para a gente ver que sempre quando surge uma coisa nova, às vezes a gente acha que a coisa antiga vai morrer, mas nem sempre é isso que acontece, né? Se você for olhar quais são os meios tradicionais de consumo de informação, é o jornal, aí o jornal em papel, a revista em papel, o rádio e a televisão. Só que hoje a gente tem um consumo de notícias transformado para alguns outros tipos de veículos, mas também para distribuidores de conteúdo. É o caso, por exemplo, os jornais, as revistas, as rádios e as televisões hoje têm rádios. E ali tem jornalista produzindo conteúdo. Alguns blogs têm jornalistas produzindo conteúdo. E aí, quando você olha para os outros lugares, que possivelmente são os lugares em que vocês consomem notícia, que é o caso das redes sociais, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, o Spotify, o LinkedIn, esses não produzem o conteúdo. Você pode colocar normalmente lá um link ou um vídeo de alguém que produziu a notícia em si, mas não são espaços de produção, eles são agregadores de conteúdo e não produtores de conteúdo, né? Tem essa diferença. E aí, se você for olhar, por exemplo, o que é um podcast no Spotify? É um programa de rádio. E também no Spotify você ouve música, que é o que você ouvia antes no rádio, né? O que você vai ver, por exemplo, dos canais de YouTube, os grandes veículos têm canais de notícia, né? Então, assim, nesses, você pode assistir, por exemplo, o Jornal da Cultura na televisão, ou você pode assistir o Jornal da Cultura no YouTube, né? Então, assim, tem essa mudança, mas a gente vê aí os formatos, né, sendo modificados, mas a notícia com um valor ainda existindo, né? E o que é a notícia? A notícia é sempre um recorte da realidade, é uma fotografia do momento, baseada em entrevista, em dados, em documentos, né? E você procura ouvir todas as partes que estão envolvidas. Então, por exemplo, numa notícia sobre pandemia, muitas vezes você escuta quem foi vítima, quem é familiar de vítima, os governos, os médicos. Então, assim, você ouve uma série de esferas, né? E é normalmente algo novo, algo relevante, algo inusitado, né? Eu gostaria que vocês pensassem, assim, nesse momento, quais são as notícias que impactaram a vida de vocês. Eu lembro muito claramente do momento em que eu aprendi a ler. Porque meus pais assinam o jornal a vida toda, e a minha mãe queria comprar um Fusca Zero, né? E eu lembro que eu peguei o jornal na garagem, tem esse, tipo, o jornal jogado na garagem até hoje, na casa dos meus pais aí em Mococa, e aí eu cheguei e falei para ela, se você quiser comprar um Fusca Zero, você precisa se apressar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque vai parar de fabricar. E era esse que era o título da notícia, né? Que era a manchete que a gente fala do jornal naquele dia. Então, é nesse sentido que a notícia afeta a nossa vida, né? Um dos exemplos você quer comprar alguma coisa, se ela vai parar de ser fabricada, você precisa ir lá e correr para comprar.
Você é fã de uma banda e aí sai no jornal de que essa banda vai fazer um show em Mococa. É uma notícia que afeta a vida de vocês, né? Mas a notícia nem sempre é o que a gente quer. A notícia é o que a gente precisa saber da realidade. E é por isso que, às vezes, a notícia nos desagrada. É o caso, por exemplo, das escolas ao redor do mundo terem sido fechadas. Pode ter sido, vocês podem ter comemorado num primeiro momento, tipo, ufa, me livrei de ter que ir para a escola, mas acho que agora vocês devem ter vivido esse período todo, toda a dificuldade que é de não poder encontrar os amigos, toda a dificuldade que é aprender no ambiente online, toda a dificuldade que é pensar no vestibular, tendo esse sistema de aprendizado, né, e o que isso trouxe de novo, quanto isso demanda, né. Então, assim, essas notícias são notícias que eu imagino que tenham afetado a vida de vocês, né, que estão aí no ensino médio, tipo, a escola fechou, o Enem foi adiado, as provas estão mudando, né, e normalmente você passa os 3 anos ali testando e treinando um tipo de prova, e de repente a prova vai ser diferente, né. Hoje, por exemplo, tem 2 grandes notícias relacionadas à pandemia. A manchete da Folha é uma notícia de que ontem à noite o mundo atingiu 1 milhão de vítimas fatais relacionadas ao Covid. Essa é uma notícia que eu acho que ninguém gostaria de dar, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas o jornal só tem notícia ruim, bababá. É aquilo que eu falei, voltando ao que eu disse, porque nem sempre é o que a gente quer, é o que a gente precisa. As pessoas estão morrendo desta doença. Vocês precisam se cuidar, todos nós precisamos nos cuidar, e coisas precisam ser feitas para que as pessoas parem de morrer em relação a isso. Então, aí as medidas, né, a ciência tem corrido muito em busca disso. E aí você vê, o Estadão trouxe hoje traduzido o texto do The Economist, que é uma revista americana, e aí ela fala, né, como os governos erraram, analisando vários países, e ela inclusive fala, o dado oficial é que morreu 1 milhão, mas pode ter morrido 2 milhões, porque a gente teve aí diversas lacunas de informação e a gente teve falta de teste, né? Então, assim, a gente não teve os insumos para fazer teste num primeiro momento, tem governos que não testaram, e teve os veículos de informação prestaram um serviço super importante de compilar dados, não só no Brasil. No Brasil, formou um movimento de diversos veículos de fazer um compilado de dados sobre os números, para a gente ter os números, mas também lá fora, nos Estados Unidos, a CDC, que é o Centro de Diagnóstico, né, o Centro das Doenças, né, que regulam os dados de saúde dos Estados Unidos, também sofreram, e os veículos de diversas cidades passaram a passar dados e a ter os dados de vítimas, e eles estão em parceria com as secretarias locais, fazendo um esquema muito parecido, que é o daqui do Brasil, né? E aí, quando a gente pensa em notícia, ela tem sempre um texto bem amarrado, gente. Vocês vão treinar texto para redação, e normalmente você treina a dissertação, que é um texto de opinião. A notícia é o contrário de um texto de opinião, é um texto narrativo. Então, é narrar o que você está vendo. E aí ela sempre responde essas 6 perguntas no primeiro parágrafo. É um modelo fechado. Qualquer texto que você for ler, vocês podem fazer um exercício amanhã, pegar um jornal, entrar num site e ver, elas vão responder essas 6 perguntas. O que aconteceu? Quem estava envolvido? Onde aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? E por que aconteceu? Então, normalmente é esse texto bem amarradinho, né? E a gente viu que cresceu muito a demanda por notícia na pandemia. Então, assim, cresceu a demanda nas TVs, né? Os jornais ganharam mais confiança, cresceu o número de assinaturas, né? Houve um consumo maior. Por quê? Porque as pessoas queriam e precisavam saber o que estava acontecendo no Brasil e no mundo na pandemia, né? E aí teve um texto super legal semana passada da Sima Yasmini. Ela foi entrevistada pelo Estadão, contando um pouco da questão. Ela é médica e ela se especializou em saúde pública e trabalha com comunicação lá nos Estados Unidos, né? Ela é diretora de uma área de comunicação de uma das maiores universidades de lá. E aí ela vem puxando o jornalismo, a importância do jornalismo como sendo o grande sistema imunológico da sociedade.
E aí ela fala que ela ia a campo pesquisar as pandemias, investigar, e ela teve na pandemia, por exemplo, do Ebola, e aí ela via assim, nossa, toda vez que eu via, não era só notícia se espalhando, era a desinformação também se espalhando, né? A gente tem alguns dados, por exemplo, que uma notícia falsa, né, que o professor vai falar daqui a pouco, ela se espalha 7 vezes mais rápido no Twitter do que uma notícia verdadeira, né? E aí ela diz que ela compreendeu por que o jornalismo era tão importante, porque ele tem um papel de educar o público sobre a saúde e sobre a ciência. E aí ela fala também o quanto a gente fica assustado quando a gente vê um surto de uma doença grave. Isso provoca ansiedade, a gente quer saber. E aí a ciência não tem a resposta. Isso é muito aflitivo, gente. Porque a ciência tem uma velocidade de produção, de resposta, de informação, que não é na nossa velocidade. Todos nós queríamos que já tivesse uma vacina, que já tivesse um remédio, que a Covid não estivesse matando. Mas a gente vê, por exemplo, os testes ainda acontecendo, e olha, nós estamos numa velocidade recorde na história da humanidade, entendeu? Da velocidade com que a ciência tem avançado, tem feito pesquisa, e que as coisas estão... E a gente não tem resposta, entendeu? Nós estamos há 7 meses em pandemia, ou seja, o mundo todo está atingido por essa doença, e nós não temos resposta. E aí ela diz que as notícias falsas, muitas pessoas espalham sem saber, mas há quem está explorando isso também como uma vulnerabilidade para lucrar. E aí, gente, como é que vocês vão fazer para estarem informados e para não serem essas pessoas que estão espalhando as notícias falsas? Eu separei aqui algumas fontes para vocês, que depois eu vou deixar essa apresentação com a professora Cláudia, né, e com o professor Marcelo, para que vocês deem uma olhada. Olha, tem 6 sites que vocês podem entrar e que são gratuitos. Então, você pode entrar no UOL, você pode entrar no G1, a Globo News, que é um canal pago. Se você entrar no site, você consegue assistir a programação deles ao vivo. A CNN, mesma coisa. As rádios, CBN e Band News, a mesma coisa. A Folha, Estadão, o Globo, a Veja, Isto É, são veículos que funcionam por assinatura. Eu acho que vale fazer um esforço de pagar por informação, porque informação custa, entendeu? E você, para ter acesso à informação de qualidade, quem puder e quando puder, eu acho que vale, porque o jornal traz um negócio super completo, entendeu? Vale a pena você ter acesso. E eles estão cada vez com assinaturas mais baratas, então tem época que tem por R$ 9,90. Eles estão dando assinatura. Quem passar no vestibular, a Folha está dando para universitários por um tempo gratuito, acho que 6 meses. Para professores, eles também deram 6 meses gratuitos. Sempre tem algumas promoções. Uma outra forma de consumir informação que eu acho muito legal são os podcasts, que vocês podem ouvir no Spotify. E aí tem o Café da Manhã da Folha, o Estadão, Notícias, Ao Ponto do Globo, Ao Assunto do G1, e eu recomendo também outros 2 internacionais, porque isso é uma outra coisa que é legal. Agarrem no Marcelo, estudem inglês, para vocês terem fontes diversas de informação, tá? Então, assim, o Daily, que é do New York Times, está no Spotify, mas também está no site do New York Times, e tem uma coisa boa no site que ele traz a transcrição, então você pode ouvir e lendo, uma forma super legal de aprender inglês. E o Today in Focus do Guardian está disponível no Spotify. Além disso, vocês pode chegar uma informação falsa para vocês, e aí como é que vocês checam se isso é verdade ou se isso é falso? Tem agências de checagem, que são jornalistas reunidos, vendo essas informações e checando com documento, com fonte, se são verdadeiros ou não. E aí eu separei 5 aqui para vocês. Outra coisa pega a informação e joga no Google. Normalmente já vai ter ali, é falso. Ou vai ter ali, não está num veículo de credibilidade. Isso é muito, porque assim, eu recebi muitas pessoas na pandemia me mandavam, se é verdade, isso é falso, se é verdade, isso é falso, né? E às vezes até a gente fica perdido mesmo. Então, assim, procurem checar, porque a gente tem um problema de acesso à internet no Brasil, né? As pessoas têm acesso às redes sociais e ao WhatsApp gratuitamente no seu pacote, elas não precisam ter o dado, então ela pode
de repente, está sem crédito no celular, mas ter acesso, e aí vai esparramando. Então, assim, é importante ter acesso, antes de esparramar, falar, isso é verdade? E tem algumas, e dá uma olhada nisso para ver, porque, gente, tem um dado bem triste. Essa é uma pesquisa há 2 anos, quase 2 anos, é de 2018, do finalzinho de 2018, da Ipsos, que é um instituto de pesquisa presente em 80 países. Eles entrevistaram 27 países, e dos 27 países, o Brasil é o país que mais acredita em fake news entre os países entrevistados. E aí, o professor Marcelo vai contar para vocês um pouco do que é fake news. Boa noite a todos. Obrigado, Maria Rita. Vocês estão vendo o meu slide? Estão. Então agora eu vou parar de ver vocês e vou passar a olhar os slides, poder ir acompanhando aqui, né? Então, ó, com esse momento que a gente está vivendo, né? Essa vivência nessa era tecnológica, essa pandemia que está nos prendendo em casa, né? Essa ansiedade que a pandemia está causando em todo mundo, em todos os aspectos, né? A gente quer notícias, a gente quer informações sobre o que está acontecendo, sobre os diversos assuntos. Então, tem uma onda que está transitando aí na mídia online, que é uma onda muito perigosa, né? É um termo que a Maria Rita já começou a falar e que está dispensando, assim, a tradução desse termo, porque a gente já incorporou esse termo na nossa língua, né? Ela vem do inglês, mas nós já temos incorporado esse termo na língua portuguesa. Tá? Até um tempo atrás, o termo é relativamente novo, fake news, né? Mas a ideia, como a Rita colocou, é bem antiga. Até um tempo atrás, né, era quando existia esse tipo de mensagem, né, de notícia falsa transitando ali pelos meios, era chamado de false news, né? E aí teve um momento, né, um marco aí na história em que o boom do termo fake news aconteceu, passou a ser conhecido mundialmente e utilizado mundialmente, tá? Então, ó, apesar do termo fake news dispensar assim, tradução, é importante a gente entender o que é esse termo, porque na nossa língua, né, a gente se apropriou desse termo, como a gente fez, por exemplo, com mouse, com hot dog, né, a gente já atribuiu um significado para o termo, né, não é nem necessária a tradução, tá? Mas a palavra central aqui desse termo é a palavra news, né? Que em inglês é um substantivo incontável, uncountable noun. Então, news, significando notícia ou notícias, em inglês vai ser sempre a mesma palavra, ela não vai perder esse S para demonstrar singular ou plural, né? Essa palavra não tem plural. A gente, para quantificar em inglês notícia, a gente precisa de uma outra grandeza, tá? Em português, a gente acabou fazendo uso disso como se fosse, por exemplo, a palavra lápis. A gente diz um lápis, 2 lápis, né? Pela terminação ali da letrinha S, né? Mas o que é importante a gente saber é que a gente usa o termo, a gente escuta, né, as fake news, mas a gente não pode dizer a fake news. A gente pode deixar ele no singular, né, fazendo a concordância com a ideia que esse termo traz aqui para a gente de singular, tá? Mas aí, qual que é o perigo, né? Uma mentirinha, né, uma informação falsa, né? Qual que é o perigo que uma fake news pode nos apresentar? Fake news é uma notícia inventada, né? É uma mentira que tem o objetivo de denegrir a imagem de alguém, de causar um sensacionalismo, né? De modificar ou de direcionar a opinião sobre algum assunto, manipulando fatos, às vezes fotos, né? Descontextualizando trechos, né? Trazendo para outros momentos. E aí as pessoas, como a Maria Rita disse, né? Nesse momento em que o uso de redes sociais está muito grande, mas a verificação da veracidade da notícia acaba sendo um pouco restrita, a notícia falsa, quando vai de encontro com o que a pessoa deseja saber, né, ou está de encontro com a opinião que ela tem sobre um determinado assunto, a tendência é você, de repente, compartilhar, né, e aí você passa a fazer parte dessa máquina de divulgação, né, você passa a compartilhar e ajudar a notícia falsa a evoluir, né, a avançar, a viralizar. Mas aí o que leva, né, uma pessoa a compartilhar uma notícia? De repente o conteúdo vai de acordo
com o que ela acredita, né? Confirma uma tese, mesmo sendo falso, né? Mas vai de acordo com a visão que ela tem, com a opinião que ela tem, e aí o que ela faz? Vai lá no grupo do WhatsApp, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo do trabalho, né? Hoje a escola está completamente online, né? Então, além de fazer uso de aplicativos de aulas ao vivo, online, a gente tem os grupos que a gente está utilizando para enviar trabalhos, para combinar o horário de aula, para relembrar tarefas que têm que ser feitas, e aí você acaba divulgando aquela informação falsa, né, e levando para um monte de outras pessoas. Às vezes, você divulga uma informação falsa com o objetivo de ajudar alguém. Você recebeu uma informação lá relacionada à saúde, né? Então, você leu, né, recebeu lá na sua rede social, alguém compartilhou com você que, sei lá, limão, alho, azeite, um copo de água morna todo dia perde 10 quilos em 10 dias, né? Opa, o fulano está sempre querendo emagrecer, vou compartilhar isso aqui com ele, né? Isso acontece realmente por quê? Porque as pessoas não checam a fonte dessa informação, né? E aí acabam divulgando informações falsas e prejudicando em muitos aspectos, tá? Esses exemplos meio bobos, né? Será que prejudica alguém? As fake news têm efeitos destrutivos, né? Se a gente, de repente, puxar um pouquinho pela memória, né, alguns de vocês talvez se lembrem, em 2014 aconteceu um fato que foi noticiado, muito noticiado, inclusive nas redes sociais, também na TV, né? Uma página, uma rede social divulgou que uma mulher no litoral paulista sequestrava crianças e utilizava essas crianças em rituais e divulgou junto com o retrato falado. Naquela região, lá, os moradores locais começaram a compartilhar aquelas informações, até que acreditaram que o retrato falado se referia a uma dona de casa chamada Fabiane Maria da Silva, Fabiane Maria de Jesus. E o que aconteceu? Essa mulher, devido a esses boatos, né, que transitaram lá nas redes sociais, ela foi espancada no meio da rua e chegou a falecer, né? Isso porque os moradores lá mais fervorosos acreditaram que aquele retrato falado parecia com ela, né? Então aí a gente tem um exemplo de um caso extremo, né, do prejuízo, né, dos danos que uma notícia falsa pode causar. Mas esse termo, né, fake news, ele ganhou o mundo quando estavam acontecendo as eleições lá nos Estados Unidos em 2016, né? Muitas fake news surgiram, né? E dessas fake news, muitas delas tiveram mais alcance, um alcance muito maior do que as notícias verdadeiras, né? Que estavam sendo veiculadas por grandes meios que até então eram tidos como muito importantes, que são muito importantes, né? Mas as notícias falsas, elas ultrapassaram a quantidade de visualizações, de compartilhamentos e tudo mais, ultrapassando, por exemplo, New York Times, Washington Post, NBC News, tá? Nos últimos 3 meses da campanha eleitoral, lá em 2016, 20 histórias falsas, né, de sites duvidosos, assim, que se dizem informativos, elas geraram mais de 8 milhões de compartilhamentos e de reações nas redes sociais. E nós vivenciamos isso também, né? Foi nesse ano, 2016, que o termo fake news ganhou lá o mundo, né? Passou a ser mais utilizado. E nós nos deparamos com esse termo aqui, né? Nós vivenciamos isso, né? Essa questão das notícias falsas aqui, 2 anos depois. Mas tem um estudo, né? Feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, né? Esse estudo aqui é de 2018, tá? Aqui, ó, de 2018, que comprova lá, que também atesta o que a Maria Rita tinha colocado no começo, né? As fake news, elas viajam muito mais rápido, vão muito além do que as notícias reais nas redes sociais, tá? Nesse texto, nessa notícia, é tido que são 6 vezes mais rápido, né? Uma fake news atinge, né, 1.500 pessoas no Twitter, 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira, tá? E esse estudo também, né, descobriu que as notícias falsas, elas têm 70% mais chance de serem compartilhadas, de serem retweetadas, né? Porque aquilo
que a gente conversou lá no começo, né? Ela vai de encontro com, de repente, que você quer ouvir, o que você acredita, né? Confirma uma teoria pessoal que você tem e você acaba compartilhando sem verificação. Tá? E aí nós vivenciamos um período, né, de grande divulgação de notícias falsas nas eleições presidenciais de 2018, né, de todos os aspectos, sobre todos os candidatos, no momento em que 66% dos eleitores brasileiros, ou seja, 97 milhões de pessoas, segundo o Datafolha lá de 2018, tinham acesso a essas redes sociais. Então, se a gente, de repente, pensar um pouquinho, a gente até consegue se lembrar de uma notícia falsa que a gente recebeu, né, num grupo do WhatsApp ou compartilhado na nossa timeline lá em algum aplicativo de rede social. E nós estamos começando a vivenciar esse momento eleitoral, né? A gente percebe na rede de TV aberta, nós também temos uma propaganda online distribuída aí pela Justiça Eleitoral sobre a questão, né, a periculosidade das notícias falsas. E ali nós temos, ó, quem espalha notícias falsas, quem espalha fake news prejudica outras pessoas e a si mesmo e pode estar cometendo um crime. E aí agora a gente precisa ter uma visão, né, jurídica dessa questão aí das notícias falsas que estão se espalhando. E aí o Júlio vai fazer essa explicação, essa explanação para a gente. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem aí? Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou ex-aluno do Colégio Maria Imaculada e eu fico muito feliz de poder retornar para minha casa, mesmo que seja de forma virtual, e estar aqui conversando com vocês. O tema da live de hoje é pandemia na história da era tecnológica. Eu fui convidado aqui, como o professor Marcelo falou, para falar um pouquinho sobre as fake news numa visão um pouco mais jurídica. E eu gostaria de iniciar essa exposição colaborando com o que o Marcelo e a Maria e a Rita falaram, que as fake news não são algo de hoje. As fake news sempre existiram e estiveram presentes na história mundial e brasileira até mesmo. E relacionada com a saúde, a gente pode citar o surto de varíola que aconteceu no Brasil no início dos anos 1900. E na época foi desenvolvida uma vacina que colocava em contato as pessoas com o pus de vacas contaminadas pela doença. E dentre os boatos, corria que quem se vacinasse ficava com feições bovinas, quer dizer, ficava com cara de vaca. E essa vacina teve uma grande rejeição pelas camadas populares, não só por esses motivos, mas por outros também. Mas eu imagino que vocês estejam tendo a percepção, vocês têm o sentimento de que fake news é algo que se popularizou recentemente. E, de fato, em razão da revolução dos meios de comunicação causada pela internet e pela rápida capacidade de difusão de conteúdo, as fake news ganharam potencialidade. Isso é, elas conseguem fazer um dano muito maior. E o termo se popularizou, como o professor Marcelo bem mostrou, com as eleições nos Estados Unidos. Mas eu preciso falar para vocês, eu preciso confessar para vocês que não existe um crime específico de fake news. Não tem lá no nosso Código Penal um crime escrito: cometer fake news, espalhar fake news, pena de 1 ano a 3, ou multa, conversão em serviço à comunidade. Não existe isso. Então, fica a pergunta: como a gente faz para punir uma fake news? E o primeiro passo é a gente encontrar uma definição para fake news que se adeque às necessidades jurídicas que nós temos. Vocês devem estar pensando, poxa, mas eu fiz inglês, o teacher já me ensinou tudo, fake news é notícia falsa, eu estou sabendo aqui já. Mas falar que fake news é notícia falsa, de maneira nenhuma está errado. Mas para uma necessidade jurídica, está incompleto, está faltando uma coisinha. Porque, primeiro, notícia dá uma conotação midiática, remete a jornais, televisão e outros meios de comunicação. E segundo, porque o termo fake news, como o pessoal bem mostrou, ele é usado para diversas situações hoje. Caiu no nosso vocabulário. Hoje a gente conversa falando em fake news, hoje a gente escuta música sertaneja que fala em fake news. Então, a gente precisa encontrar um conceito mais amplo. E o conceito que eu sugiro para vocês é um conceito americano, que surgiu junto com a eleição do Trump, que ela diz que fake news são sinais distorcidos não relacionados com a verdade. Percebam como é amplo, sinais distorcidos não relacionados com a verdade. E quando a gente adota um conceito amplo, quando a gente acha um conceito que facilite para a nossa pesquisa, a gente consegue encontrar na legislação diversos crimes que possam ser enquadrados ou estarem relacionados com fake news.
porque a nossa legislação ela não consegue acompanhar a realidade. Primeiro, acontecem as mudanças no mundo factível, no mundo real, para depois a legislação se adaptar àquela mudança. Por exemplo, se a gente pensar nos problemas que a gente vê hoje com entregadores de aplicativo. Há 20 anos atrás, a gente não tinha problemas desse tipo. Então, não tinha por que a lei regular especificamente esses problemas. Igual há 20 anos atrás, a gente não tinha um problema tão intenso com fake news, igual nós temos hoje. E cada vez mais surge a necessidade do nosso legislativo de criar novas regras e a necessidade do judiciário de aplicar a que nós já temos. E diante desse conceito de fake news, que eu apresentei para vocês, um conceito amplo, a gente consegue encontrar no nosso Código Penal, na nossa lei das eleições, diversos pequenos crimes que podem ser enquadrados sim como fake news. E eu dou um exemplo para vocês sobre o crime de calúnia, previsto no Código Penal. Calúnia é quando você imputa um fato criminoso a outra pessoa. Então eu digo para vocês que o professor Marcelo veio até minha casa ontem e surrupiou para um saco de dinheiro que tinha daqui. Quando eu digo isso, eu estou falando que o Marcelo cometeu um crime. E ao falar isso, estou caluniando, estou cometendo esse crime específico. Vocês percebam como não tem necessidade de eu falar para vocês, olha, o Marcelo cometeu esse crime, não tem necessidade de cair na mídia, não tem necessidade de se tornar um fato amplamente divulgado pela imprensa. E aí, com esse conceito, a gente consegue encontrar diversos tipos, igual eu falei para vocês. Mas eu vou contar para vocês agora 2 casos eleitorais, 2 casos que aconteceram em eleições, para nós termos uma noção do que não é fake news. Porque agora que a gente entende o que é fake news, a gente precisa excluir alguns itens dessa lista. Então, a primeira história que eu vou contar para vocês aconteceu em 1985, numa eleição para a prefeitura do município de São Paulo. Nessa eleição disputaram o ex-presidente Jânio Quadros e o que seria futuro presidente Fernando Henrique Cardoso. E as pesquisas da época apontavam que o FHC iria vencer com uma margem folgada de votos. E o Jânio afirmava que as pesquisas eram manipuladas. E o FHC chegou, inclusive, a dar uma entrevista no gabinete do então prefeito, que era apoiador dele, e tirou uma foto sentada na cadeira do prefeito. Alguns dias depois, teve as eleições, as urnas foram abertas e o resultado tinha revelado que Jânio Quadros tinha sido eleito prefeito de São Paulo com uma margem também bem folgada. Então, na época, as pesquisas erraram bastante. E o Jânio Quadros chegou a tirar uma foto quando ele foi assumir a prefeitura, desinfetando a cadeira do prefeito e disse: estou desinfetando-a porque nádegas indevidas a usaram. E aí, quando eu apresento para vocês esse conceito amplo, fica a pergunta: essa pesquisa ela pode ser uma fake news? E como todo bom estudante de direito, eu vou responder: depende. Isso porque pesquisas são meras indicações de tendências, são suscetíveis de erro, variam conforme o universo pesquisado. Por outro lado, a pesquisa eleitoral ela pode ser sim uma fake news quando ela for de fato manipulada, quando ela for fictícia, quando ela for criada para dar aquele cenário, ser apresentado daquela forma, porque, como nós sabemos, as pesquisas podem influenciar o resultado de uma eleição. E existe, inclusive, um crime eleitoral sobre divulgação de pesquisa falsa. Diante disso, a gente pode observar que erros não podem ser considerados fake news. Agora eu vou contar um segundo caso importante para vocês, para a gente entender, que aconteceu nas eleições de 2002, que foram disputadas pelo José Serra e pelo Lula. Nessa eleição, durante a propaganda eleitoral, a Regina Duarte, aquela atriz, chegou a fazer um vídeo para a campanha do Serra, dizendo que ela tinha medo de uma eventual vitória do Lula, pois com ele o Brasil ia perder a estabilidade, a inflação desenfreada iria voltar e diversos outros argumentos. E o PT chegou a representar essa propaganda. Isso é, ele levou para o TSE a propaganda e dizia: TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, esta propaganda é inverídica. Eu quero que retire ela do ar. E o TSE, analisando esse caso, afirmou que aquilo não se tratava de um fato sabidamente inverídico. Então, aquela propaganda não poderia ser retirada do ar. Isso porque o TSE se baseou na liberdade de expressão e falou que um palpite, uma opinião, não poderia ser considerada uma verdade absoluta. Assim, a gente precisa destacar
que quando a gente for analisar fake news, a gente precisa entender que opiniões, ideias, palpites ou até mesmo uma previsão catastrófica não pode ser considerado uma fake news. E tudo isso com base na liberdade de expressão. E eu acredito que a liberdade de expressão é um ponto central quando a gente vai debater fake news numa visão jurídica. E eu vou apresentar para vocês um conceito de liberdade de expressão que pode ser entendido como a liberdade de ampla comunicação das pessoas, sem temores de exteriorizarem seus pensamentos, sem temores de exteriorizarem suas ideias, opiniões, sentimentos e suas preferências. A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão dá liberdade para todos falarem, escreverem e imprimirem livremente. Já a nossa Constituição Federal, ela diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso quer dizer que o cidadão pode sim falar o que ele bem entender, mas isso não quer dizer que as condutas criminosas não serão responsabilizadas. A gente deve punir os excessos. Justamente por isso, a nossa Constituição, ao dar a liberdade de expressão, ela veda o anonimato. Porque assim, a pessoa pode falar o que ela quiser, mas ela, ao falar, está correndo o risco de ser responsabilizada se não respeitar os limites. E aí vocês me perguntam, qual é o limite da liberdade de expressão? E aí eu preciso começar reconhecendo para vocês que nenhum dos nossos direitos, por mais importante que ele seja, pode ser considerado absoluto. Se vocês pensarem, nem mesmo o nosso direito mais importante, que é a vida, ele é absoluto. O direito à vida, por exemplo, em casos de guerra, ele sofre limitações, pois é permitida a pena de morte. Mas onde fica, então, o limite da liberdade de expressão? E aí eu vou falar para vocês que os nossos direitos, eles vão encontrar limites, eles vão encontrar barreiras quando eles se defrontarem com outros direitos. É mais ou menos eu falar algo como: o meu direito acaba onde começa o seu. E nesse sentido, a gente tem então que reconhecer que a liberdade de expressão, ela tem sim limites. E, por exemplo, no caso do Covid, imaginem que eu chegue para vocês aqui e fale: eu descobri a cura para o Covid. Se vocês tomarem 3 Neosaldinas por dia, acabou o Covid, vocês estão imunizados. E quando eu digo isso, sem nenhum fundamento, apenas pelo meu achismo, eu estou atingindo o direito fundamental à saúde de vocês. Alguns de vocês podem até falar: olha, você falou que quem tomar Neosaldina vai curar Covid, toma quem quem não quer, não toma, é simples. Mas percebam que eu, ao exteriorizar essa minha manifestação, eu estou colocando em risco a saúde de vocês. Portanto, nesses casos, há que se limitar sim o meu direito à liberdade de expressão. E eu posso sim ser responsabilizado por isso. Mas eu gostaria que vocês tivessem em mente que é preciso um enorme cuidado do nosso legislativo e do nosso judiciário para lidar com a temática das fake news. É inconcebível que a gente limite a liberdade de expressão previamente, sob pena de incorrer em censura. Mas é preciso, sim, que a gente responsabilize aquilo que excede os limites da liberdade de expressão, espalhando uma fake news, por exemplo. Mas aqui vou ter que fazer uma outra confissão para vocês, que o judiciário hoje, ele sofre um enorme problema. A gente está com uma enorme dificuldade de responsabilizar quem solta fake news pela internet. Hoje o maior problema do judiciário e do legislativo é responsabilizar quem está por trás. Porque imaginem, nesse caso que eu citei para vocês, da Neosaldina, que eu solto isso através de uma página anônima no Facebook. Eu crio uma conta falsa, solto essa informação e atinjo a saúde de muitas pessoas. Nesses casos, o que a gente faz no judiciário hoje é ingressar com uma ação contra a rede social, pedindo primeiro para excluir o conteúdo e segundo, para informar os dados daquele usuário, informar o nome onde está registrado, informar o e-mail, informar, inclusive, o IP do computador. Imaginem que, mesmo com todas essas informações que a rede social fornece para nós muitas vezes não vamos conseguir localizar a máquina que realizou essa postagem. Nós não vamos conseguir localizar o computador. E imaginem que nós localizemos esse computador. E esse computador, muitas vezes, pode estar em um local público, pode estar numa lan house, ou até mesmo numa casa com 5 pessoas,
e a gente não sabe quem de fato fez aquela postagem. Então, imagine que a gente tem um enorme problema para responsabilizar quem soltou essas fake news. E aí, vocês talvez pensem, nossa, nós precisamos achar uma solução para isso, principalmente vocês que vão ter que achar uma solução numa eventual redação sua. E aqui, além da importância sempre da informação, eu queria destacar um projeto de lei que está sendo muito comentado ultimamente, que ele é o projeto que visa instituir a Lei Brasileira de Responsabilidade, Liberdade e Transparência. E dentre os objetivos dessa lei está combater a disseminação de fake news. Esse projeto é muito polêmico, tem muita gente debatendo ele, mas é preciso reconhecer que ele tem alguns pontos bem positivos. Por exemplo, ele determina, para combater as contas anônimas nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, que as próprias empresas que controlam essas redes, esses aplicativos, possam exigir do usuário uma apresentação de um documento de identidade. Se, por exemplo, eu quero patrocinar um conteúdo, se eu quero impulsionar um conteúdo numa rede social, eu teria, sim, que apresentar o meu documento de identidade e fornecer uma localização, para que seja possível, em caso de algum abuso de direito, caso eu extrapole os limites da minha liberdade de expressão ou algo do gênero, eu possa ser localizado, processado e, eventualmente, devidamente punido. Eu acho que era essa a exposição inicial que eu queria fazer para vocês de fake news. Se vocês tiverem alguma dúvida, fico à disposição também para a gente continuar o debate. E queria mais uma vez agradecer ao colégio pelo convite. Renato Júnior, da segunda série do ensino médio, destacou uma frase que você falou no início. As notícias não são o que a gente quer ler, mas sim o que a gente precisa saber. Ele até disse que vai guardar essa frase com ele. O que o nosso aluno do ensino médio, nosso aluno do nono que está chegando no médio e se preparando para os vestibulares, o que esses alunos precisam saber? Como que eles dão conta de tantas notícias? E qual a importância da notícia na vida desse vestibulando, para ele se preparar? Primeiro, obrigada. Esta frase, na verdade, surgiu até de uma conversa que eu tive com uma amiga, porque para preparar a parte inicial para vocês, eu tive que estudar aquela parte da história. Eu consultei uma amiga que é professora de jornalismo, porque era uma coisa que eu tinha visto há bastante tempo, e ela falou isso, porque é um debate que ela vê muito dos alunos, mas eu não quero isso, mas é isso que você precisa, essa que é a realidade. Em relação a como acompanhar, eu partiria do seguinte pressuposto. Eu escolheria um veículo para acompanhar. Eu, profissionalmente, tenho que acompanhar vários veículos, mas eu começaria a olhar um veículo diariamente. Escolheria um horário para olhar esse veículo. Então, eu, por exemplo, olho várias vezes ao dia, mas eu acho que vocês podem olhar. Vocês estudam de manhã, na hora que vocês chegam, vocês almoçam, vocês vão começar a fazer os exercícios, as coisas, vocês leem naquele momento um veículo que vocês escolheram. Então, entre num site, escolhe um podcast para vocês, olha, tem uma fonte de informação. E aí, se há alguma coisa que você tem dúvida e que não viu naquela fonte, vá ao Google, e no Google tem ali naquela barra que tem imagens, tem vídeo, tem um que é Google Notícias, e que ali você vai ver só o que são notícias. Então, eu acho que o primeiro caminho é começar a escolher um veículo para acompanhar, um veículo da grande imprensa. Quem puder, escolha 2, escolha quantos puderem, entendeu? Quanto mais, eu acho que é melhor, mas acho que para começar, escolher um já está de bom tamanho. E eu acho, gente, que ajuda muito a ter opinião. Você não precisa concordar com as opiniões dos veículos, e é importante também pensar que o veículo traz duas coisas. Um veículo traz notícia, que é informação, né? E isso é super importante. A nossa Constituição garante a liberdade de expressão e garante o direito a todos do acesso à informação. Então, quando a gente vê essa fake news, eu acho que tem um espaço jurídico aí para a gente trabalhar bastante, porque a fake news nos traz desinformação. Você pode dizer, por exemplo, que você gosta mais de amarelo do que de azul, mas você não pode dizer que o uniforme do colégio é amarelo. Isso é mentira,
entendeu? Então, as notícias, elas têm que estar baseadas. É óbvio que, por exemplo, os jornalistas queriam já ter dado a notícia da cura, mas isso ainda não aconteceu. Então, a gente tem que contestar as pesquisas e tudo mais. Então, eu acho que o caminho é meio esse, ler um veículo e acompanhar, porque vai ajudar a escrever texto, vai ajudar a ter opinião, vai ajudar a aprender inglês, entendeu? Vai ajudar a entender que as coisas, às vezes, não são novas, ter uma perspectiva histórica. Então, quando você vai ler desta pandemia agora, você vai, por exemplo, ver a pandemia espanhola e aí estudar história, biologia. Então, assim, muitas coisas surgem dali. Ok, Maria Rita. Professor Marcelo, doutor Marcelo, para quem é mais antigo na casa, qual o assunto comum que se repete nas fake news? O que a gente mais presencia, Marcelo? Esse título de doutor que eu recebi do ilustre Júlio, né, foi o título mais fácil que eu já obtive na minha vida. E depois desse destaque hoje para o inglês, Marcelo, confirmou, doutor Marcelo. Então, um assunto, como a notícia falsa ela é fabricada, né, e ela tem o objetivo de viralizar, de denegrir a imagem de alguém, né, de levar uma informação errada para uma grande massa, geralmente são assuntos que estão na mídia daquele momento. Né? Então, eu acredito que a gente possa pensar em três coisas aí que nesse momento a gente vai prestar muita atenção. A gente precisa prestar atenção com tudo, né? Checar todas as notícias de onde elas vêm, todas as fontes. Mas eu acho que três coisas vão acabar deixando a gente muito confuso em relação a isso. Uma delas é a educação, essa questão das aulas voltam, não voltam, o que o governo diz, né, o que o governo estadual está com o municipal, e o federal disse outra coisa, né, e aí a nossa tendência é receber uma notícia falsa em relação a isso, mas que vai de encontro com o que eu quero. Né? Se eu quero que as aulas voltem, eu tenho a tendência a acreditar numa notícia falsa que diz que as aulas vão voltar. Se eu não quero que as aulas voltem, a minha tendência é começar a compartilhar coisas que eu receba dizendo que as aulas não vão voltar. Né? Então, acho que a educação é uma delas. Outra coisa em relação a essa questão da contaminação pelo Covid, né? Curas, remédios, medicamentos, coisas para se evitar. Eu acho que muita coisa falsa ainda vai surgir até que a gente encontre aí o caminho. E o momento que a gente começou a viver agora, né? Que é o período eleitoral. Eu acredito também que muitas informações falsas em relação a todos os aspectos políticos também vão começar a encher as nossas casas e as nossas redes sociais. Ok, Marcelo. Júlio, tem uma questão aqui que eu acho que você pode nos ajudar. Vem do Interact Mocó, que eu acho que eu sei quem mandou, eu acho. Sobre essa lei, Júlio, que pode ser criada, ela tem a chance de cair nas mãos erradas. E aí? O problema vai ser do aplicativo ou de quem criou a lei? Peraí, estava ligando o microfone. Obrigado pela pergunta. Acho que essa lei, ela, só para situar vocês do atual estágio dela, ela foi apresentada pelo Senado Federal, foi aprovada no Senado e agora ela vai passar por tramitação na Câmara. Na Câmara dos Deputados ela pode sofrer diversas mudanças, depois teria que voltar para o Senado para votar e ainda teria o veto presidencial que pode implicar em alguma retirada de algumas matérias dela. Mas essa lei, o objetivo principal dela, como eu disse, é combater as fake news. E ela combate as fake news através de regras para os aplicativos, provedores de internet, para as redes sociais, no modo geral, e até para aplicativos de mensagem. E um ponto que ela é muito criticado é que ela visa instituir um conselho que chama Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet. E esse conselho, ele tem diversas atribuições, como elaborar um código de conduta para as redes sociais, avaliar dados, publicar indicadores e diversas outras funções. Mas tem-se um receio muito grande, quando a gente debate esse tema, a gente tem um receio muito grande de que esse conselho possa vir a exercer algum tipo de censura. E como eu disse para você, nós temos sempre que prezar pela liberdade de expressão, combater aquilo que excede os limites. Então, existe esse receio da lei de que ela possa gerar algum tipo de censura. Mas quando você me pergunta se ela cair em mãos erradas, isso daí seria um problema, de fato, do Estado. Mas a lei, ela cria diversas responsabilidades para os aplicativos de mensagem, para os serviços de mensagem, para as redes sociais,
E aí cabe a essas redes sociais, esses aplicativos, exercerem aquilo que a lei obriga deles. Obriga eles a fornecerem dados sobre o quanto uma mensagem foi compartilhada e coisas nesse sentido. Então, a lei deve sim, os aplicativos de mensagem e as redes sociais, de modo geral, devem seguir aquilo que está na lei. Mas, e se não seguirem, é claro, elas podem ser responsabilizadas por aquilo, por eventuais danos. Mas o perigo maior, esse que você diz de cair em mãos erradas, o perigo maior hoje está nas mãos do Estado sobre essa influência que esse conselho pode exercer. A gente ainda não tem noção dos limites que esse conselho vai ter. Então, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, mas eu acho que a lei ela tem vários pontos positivos, que é isso que eu falei, que ela visa trazer maior responsabilidade, que isso falta muito hoje. É muito difícil da gente punir alguém no universo virtual. Júlio, continuamos com você. Você acha que o Marco Civil da Internet deveria ser atualizado para os tempos em que vivemos? O Renato Júnior, da 2ª série, que pergunta. Renato, obrigado pela sua pergunta. O Marco Civil da Internet ele foi criado faz algum tempo já. Igual eu disse para você, a gente tem um descompasso entre a realidade e o direito. O nosso direito está sempre atrás. A gente primeiro cria problemas para depois vir o legislativo e tentar criar soluções. Muitas vezes ele não consegue. Então eu acho que atualizações nessa lei, principalmente com a internet, porque a internet ela muda todo o tempo. Então a gente precisa sim modificar a lei para que ela atinja seus fins, atinja suas necessidades cada vez mais. Eu acho que não dá para a gente falar assim, a lei tem que ser essa por muito tempo. A gente vai ter que ficar modificando a lei, até porque as funções que a gente tem nos aplicativos, as funções que a gente tem na internet são cada vez mais diferentes. Hoje, por exemplo, a gente tem um problema muito grande com os dados. Os nossos dados são as nossas informações. São o seu número de telefone, quantos anos você tem, que marca você gosta de usar, o que você está procurando no Google hoje. Isso tudo é um compilado de dados. E a gente tem a preocupação de que esses dados de fato, muitas vezes são vendidos. São vendidos para que apareça um anúncio na sua tela mostrando aquele tênis que você gostou. Então, a gente tem uma questão que a gente precisa, hoje a gente não tem uma proteção segura aos dados. Então, além do Marco Civil da Internet, hoje tem a Lei Brasileira de Proteção de Dados, que toda hora eles adiam o começo dela, porque nessa lei é preciso que os serviços de internet façam diversas adaptações, e os serviços de internet toda hora falam, olha, eu ainda não consegui fazer todas as adaptações, eles prorrogam o início dessa lei ou partes dela, mas é uma lei interessantíssima para a gente analisar também, a Lei de Proteção de Dados. Maria Rita, a pergunta do professor Américo, acho que você pode discorrer para nós. O governo federal fez uma propaganda sobre o Enem, em época de pandemia, e gerou polêmicas. Depois de alguns dias, essa propaganda foi tirada da mídia. Poderia ser considerada uma fake news? Então, propaganda não é fake news, porque news é notícia, né? Eu acho que pode ser considerada desinformação, né, quando você faz, mas ali eu infelizmente não tenho exatamente quando foi, o momento que foi, eu acho que também a gente teve um momento de que teve uma notícia de que ia ter uma coisa e depois mudava no dia seguinte, né, e aí quando sai, isso é muito delicado, gente, porque aí passa a ser fake news aquilo que me desagrada. Ou também eu divulgo uma coisa, se não cai bem, eu digo que é mentira e que a imprensa interpretou errado. Então, por exemplo, a gente viu dessa propaganda, eu efetivamente não posso falar mais no detalhe depois, professor Américo, você pode me procurar, eu posso falar para eu ver e olhar na linha do tempo quando aconteceu e como foi, mas, por exemplo, a gente teve coisas que saíram no Diário Oficial e que aí foram publicadas no jornal, e quando foram publicadas no jornal, teve político que disse, isso é mentira. E aí, quando você volta, fala, peraí, mas nada mais oficial do que o Diário Oficial, que é um veículo do governo, né? Então, assim, você tem a gente teve muito essas questões, né? E, assim, a pandemia, muitas coisas que um dia estavam valendo, né? Isso na ciência, por exemplo,
no dia seguinte, olha, isso foi derrubado, né? A gente estava todo mundo esperando agora para setembro o resultado da vacina de Oxford, e aí você teve, os estudos foram interrompidos. E aí todo mundo ficou desesperado, como assim, a vacina deu errado. E aí, quando quem entende mais desses processos fala, não, é um processo normal parar, normalmente em testes para quando tem um problema, mas não significa que deu errado. Quando é propaganda, não entra nesse universo da notícia, mas pode ser considerada, dependendo do cenário, uma desinformação, um processo de desinformação. E a propaganda é muito usada por isso, e aí se a gente volta na história, a gente pode ver ali Hitler, o quanto houve uso de propaganda para desinformar. Ok. Terminamos, então, as questões. Agradecemos a todos os nossos alunos que participaram, alguns pais também nos acompanharam, professores. Agradeço a todos vocês, Marcelo, professor Marcelo, Maria Rita, Júlio, pela disponibilidade. Depois eu posso também encaminhar para vocês novos questionamentos dos alunos, que poderão surgir aí nos próximos dias. Agradeço também ao Birola, nosso professor, assessor aí de toda essa tecnologia. Agradeço a direção pedagógica e a direção administrativa também pela oportunidade. O Renato, temos um tempinho ainda, o Renato voltou aqui. Maria Rita, Renato é um aluno bastante participativo nas aulas presenciais, nas aulas online, nas lives, né, Renato? Eu era assim também, viu? Não sei se isso é bom ou se é ruim, tá, Renato? É muito bom, é muito bom. Eu tô sentindo falta dele porque ele vive me questionando e eu tô sozinha aqui. O Renato pergunta o seguinte, Maria Rita, pensando no atual cenário e voltando na frase inspiradora que você utilizou no começo da sua apresentação, é possível afirmar que a própria ignorância da população faz com que as notícias sejam mais propagadas? Eu acho que sim, né? Os grandes movimentos contra a fake news, eles envolvem, né? A gente falou muito da esfera jurídica, mas tem uma esfera aí que é o processo de educação, né? Eu, na faculdade, fiz parte de um projeto que era de mídia e educação, a gente produzia conteúdo para as escolas públicas, para que os professores trabalhassem a leitura crítica da mídia, para que isso fosse, então, por exemplo, a gente não tem uma educação para mídia, para consumir notícia, né? E aí você tem falhas, porque eu acho que é uma ignorância, a gente vê essa ignorância de pessoas com nível de escolaridade muito diversos, né? Porque a gente não é treinado para ler e para saber o que é verdade e o que é mentira, por exemplo. Tem uma outra coisa que contribui para propagar isso, que é o poder econômico, e aí você tem um projeto interessante sendo executado, que é o Sleep Giant, que é cobrando do anunciante, porque como que os veículos sobrevivem? Os veículos sobrevivem de anúncio, né? E as redes sociais também. E aí eles estão cobrando, uma página no Twitter em que cobra, olha, fulano, eu gosto muito do seu produto, né? Citando uma marca X. Mas você está anunciando num veículo em que está espalhando um fake news, né? Ou preconceitos, né? E aí, quando você olha para. E aí, os veículos. E aí, esses anunciantes falaram, putz, eu não posso perder minha credibilidade, né? E aí, quando eles vão olhar, tem um problema que é, nos grandes veículos, você normalmente anuncia comprando o espaço naquele veículo. Para a mídia online, tem um negócio que chama mídia programática, que é você compra os cliques pelo perfil, não pelo veículo. E aí entra em veículos que às vezes você não sabe. E o Google, que é um grande desses que vende, né, esse tipo de serviço, ele criou bloqueios para, por exemplo, pornografia, mas não criou ainda para fake news. E eu acho que é difícil criar, sim, mas eu acho que é possível criar. E tem uma demanda por isso lá fora. A União Europeia está fazendo uma coisa de pressão muito grande nesses agregadores de notícia, né, nesses grandes redes, nas big techs que eles falam, né, as grandes plataformas de redes sociais, pedindo, por exemplo, para que você tenha... Um dos projetos quando postar uma notícia falsa, que ela saia do ar e entre uma notícia verdadeira.
entendeu? Esse é um dos projetos que eles pedem. Um outro que eles pedem para que abra dados, porque eles podem dizer que eles não têm como individualizar, mas ele individualiza na publicidade. Se a gente aqui, eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso de mídia digital ano passado, e, por exemplo, lá no INSPER, o professor pediu para todo mundo buscar o mesmo termo no Google. A tela não sai exatamente igual. A tela sai personalizada com buscas anteriores que você tenha feito. Ela não sai 100% igual. Isso, quem assistiu o Dilema das Redes, né, que está no Netflix, vale assistir, a partir de 12 anos, acho que aí todo mundo tem 12, traz um pouco disso, dessa personalidade. Eles conseguem personalizar pra caramba. Então, assim, é possível criar mecanismos para ver. E essas são informações falsas que estão sendo divulgadas como notícia. Vamos deixar de circular, porque é diferente circular uma opinião. Porque, né, uma opinião é óbvio que tem todo direito, mas uma informação errada pode matar, né? A gente tá, pandemia, a gente acha que teve isso bem na veia, né, o que significa. Ok, Maria Rita. Obrigada, então, mais uma vez a todos. Aos alunos também, nosso obrigado pela participação. Maiores dúvidas, podem amanhã falar com o Dr. Marcelo, que estará na aula. Amanhã estaremos juntos novamente, 9º ano ensino médio, no encontro com Ângelo Missura, psicólogo, que terá um momento de orientação com os nossos alunos sobre as escolhas e as orientações para o direcionamento profissional. Amanhã, então, continuaremos juntos. Agradeço a todos os pais que nos apoiaram, que nos apoiam, incentivaram os seus filhos a participarem e esperamos ter outros momentos para boas conversas como hoje. Obrigada a todos. Até, tchau, tchau.